E aí, aqui é o Node, imagine só. Enquanto assiste algumas filmagens antigas da época em que seus filhos eram mais jovens, Roy se emociona, pois ultimamente sua família tem ficado cada vez mais distante. Naquela noite, o homem decide tentar se reaproximar do seu filho e pede ajuda para consertar a sua câmera fotográfica. Mas Kevin afirma estar ocupado jogando com seus amigos e repreende seu pai por ter invadido seu quarto. Depois de perder a partida, o garoto decide tentar ajudá-lo a arrumar a sua câmera, mas afirma que o aparelho é antigo demais e ele não sabe como consertá-lo. Nesse momento, a polícia toca a campainha da casa e, ao abrir a porta, Roy descobre que sua filha foi pega tentando roubar uma cerveja na loja de conveniências. Por sorte, os vendedores decidiram não prestar queixa e Taylor é apenas repreendida pelos policiais. Quando eles vão embora, a jovem revela que precisou roubar porque os vendedores não queriam deixá-la comprar a bebida por ser menor de idade. Ao ouvir isso, Roy fica furioso e dá um sermão em sua filha, pois ela tem apresentado muitos comportamentos de rebeldia. Quando escuta a discussão, Elaine aparece e ordena que Taylor vá para o quarto para que ela e Roy possam conversar sobre o que aconteceu. Frustrados, os pais da garota tentam descobrir uma forma eficaz de repreendê-la pelo que fez, e Elaine afirma que a única forma de corrigir o comportamento de Taylor é afastá-la das más influências. Então o casal decide passar alguns dias fora em um tipo de férias em família e todos se aprontam para partir na manhã seguinte. Naquela noite, uma senhora que foi capturada e estava sendo mantida presa é eliminada por um homem mascarado que atinge o seu crânio com uma furadeira. Pela manhã, Roy e sua família chegam ao Hotel Pine e enquanto seus pais fazem o check-in, Taylor escuta dois rapazes conversando sobre ir ao show de sua banda favorita. Nesse momento, a jovem entra na conversa e conta que tinha ingressos para ir ao show naquele fim de semana, mas seus pais interromperam seus planos indo para aquele hotel. Ao perceber que Taylor está tendo um dia difícil, Tel decide pedir uma bebida para ela e demonstra interesse em conhecê-la. No momento de efetuar o pagamento, Roy descobre que a internet do hotel não está funcionando e por isso terá que pagar as despesas em dinheiro. Ao ouvir isso, Kevin se sente profundamente incomodado, pois não consegue imaginar como serão seus próximos dias sem acesso ao Wi-Fi. Nesse momento, o atendente revela que aquele hotel não fornece internet para os seus clientes, pois foi projetado especificamente para proporcionar tempo de qualidade para os hóspedes se reconectarem. Enquanto tenta chamar a atenção do rapaz que acabou de conhecer, Taylor recebe uma ligação de sua mãe e decide ir encontrá-la. Antes de se despedir, Tel a convida para ir ao seu quarto durante a noite e Taylor afirma que tentará sair escondido sem que seus pais saibam. De repente, Elaine aparece no bar e convida sua filha para se juntar com ela. Enquanto elas conversam, o barman aparece para oferecer uma cerveja e demonstra estar interessado em Elaine. Depois que Mark se afasta, mãe e filha retomam a conversa e a mulher afirma que não se importa de Taylor beber, desde que ela não fique bêbada e arranje problemas. Naquela noite, após sair do trabalho, Sarah vê um homem desconhecido amarrando uma corda numa árvore próxima dali. De repente, o demente começa a correr em sua direção, então a mulher tenta abrir a porta do veículo, mas percebe que ela está trancada. Enquanto tenta olhar pela janela, Sarah é atacada por uma mulher que está escondida dentro do carro e chuta a porta em cima dela. Quando a mulher cai no chão, a perseguidora sai de dentro do veículo e caminha em sua direção. Alguns minutos depois, Oswald, um dos zeladores do hotel, aparece na recepção e pergunta onde Linda está. Nesse momento, Lockwood se apresenta e afirma que irá levá-lo até ela. Ao chegar no depósito, Oswald começa a procurar por Linda, mas é atingido por um golpe na cabeça e desmaia. Enquanto caminha em direção ao quarto, Kevin vê um funcionário instalando uma câmera de segurança e descobre que apenas as pessoas que trabalham ali possuem acesso à internet. De repente, outro hóspede aparece com uma lata de cerveja na mão e acidentalmente derruba a escada. Nesse instante, Brad cai no chão e, em vez de se desculpar, Howard o culpa por ter obstruído o corredor. Quando toda a família está reunida no quarto, Roy
revela que comprou ingressos para o Ultimate Universe, um famoso parque de diversões que fica naquela cidade. Ao receber essa notícia, Kevin fica muito animado, mas Taylor se sente ainda mais inconformada por saber que perderá o show de sua banda favorita para ir a um parque de diversões feito para crianças. Após golpear o zelador, Lockwood pede ajuda de Brad e Bob para ajudá-la a carregar aquele homem. Mas Brad pede que o seu chefe o deixe fora disso, pois ele já cumpriu sua função de instalar câmeras de segurança por todo o hotel. Nesse momento, Lockwood sai da sala para conversar com Brad em particular, enquanto Bob amarra Oswald em uma cadeira. Depois de pagar o seu funcionário, o homem ordena que ele vá embora e tranca todas as portas do hotel. Horas depois, quando termina o seu turno de trabalho no bar, Mark decide ir até o fliperama para se divertir, e enquanto está distraído com seu jogo, ele é surpreendido pela chegada de um homem de capuz. Após assustá-lo, o Player 1 vai embora e Mark é atacado pelo Player 4, que aparece de repente e bate sua cabeça contra a máquina de jogos. Quando Mark cai no chão, o demente usa uma ferramenta para cortar o seu nariz e consegue arrancá-lo. Em seguida, o Player 4 pega o seu martelo e destrói o funcionário com vários golpes na cabeça. Durante a madrugada, enquanto seus pais e seu irmão dormem, Taylor decide sair de fininho para ir ao quarto de Tel. Ao chegar lá, os rapazes a convidam para curtir um tempo lá fora, e a jovem chama Tel para ir ao telhado, para não correr o risco de acionar os detectores de fumaça. Enquanto isso, Elaine desperta com o barulho dos hóspedes que estão no quarto ao lado, e então ela decide acordar Roy para que ele vá até lá pedir silêncio. Ao bater na porta, o homem é atendido por Nick, e ele afirma que pedirá às suas amigas para diminuir o barulho. Nesse momento, a Player 3 invade um dos quartos e encontra Patty e Fred se divertindo na banheira. Enquanto ela distrai o casal, o Player 2 ataca o rapaz com uma garrafa, e após eliminá-lo na banheira, o demente caminha na direção de Patty com um abridor de vinho. Quando está prestes a ser atacada, a jovem consegue chutar o perseguidor e se livra dos seus agressores. Imediatamente, ela vai verificar se seu namorado ainda está vivo, mas quando percebe que Fred não está mais respirando, ela entra em desespero. Enquanto a jovem chora compulsivamente, o Player 2 aproveita a oportunidade para atacá-la e atinge o seu pé para que ela não consiga fugir. Nesse momento, Patty rasteja lentamente pelos corredores gritando por socorro, mas acaba sendo capturada e o criminoso consegue arrastá-la de volta para o quarto, segundos antes de Roy aparecer. Quando acordou, o casal percebeu que Taylor fugiu do quarto, mas Roy não conseguiu encontrá-la. Sendo assim, ele resolve ir falar com sua esposa, e Kevin decide ajudar o seu pai a continuar a busca. Acreditando que sua filha possa estar no jardim, Roy decide sair para procurá-la, mas descobre que a porta principal está trancada e só pode ser aberta com senha. De repente, a dupla é flagrada por um dos jogadores, mas em vez de atacá-los, o Player 1 vai até o quarto atrás de Elaine. Ao ouvir batidas em sua porta, a mulher olha através do olho mágico para verificar quem está do outro lado, e se assusta ao ver um cara mascarado encarando a porta. Porém, quando Elaine diz que ligará para a recepção, o Player 1 vai embora e ela volta para a cama. Minutos depois, a mulher escuta a porta se abrindo e pensa que o seu marido está de volta, mas logo percebe que Roy não entrou no quarto e fecha a porta novamente. Após verificar que a porta principal está trancada, Roy chega à conclusão de que sua filha não pode ter saído do hotel. Então decide bater em todos os quartos na esperança de encontrá-la. Nesse momento, ele conhece Amy e dá as características de sua filha, mas a mulher afirma não tê-la visto e fecha a porta na cara de Roy. De repente, Dave aparece e afirma ter visto Taylor saindo do quarto ao lado do seu, acompanhada de um rapaz. Após dizer o número do quarto onde eles estavam, Dave revela que tentou sair para respirar, mas todas as portas do hotel estão trancadas. Enquanto está na poltrona lendo um livro, Elaine é atacada pelo Player 1, que tenta sufocá-la com as próprias mãos. Ao tentar se livrar do ataque, a mulher avista uma caneta na mesa ao lado e a usa para atingir o pescoço do homem. Após arremessar um copo de vidro em sua direção, Elaine tenta fugir, mas suas costas são atingidas por uma faca, e em seguida o criminoso usa um arame para atingir o seu pescoço. Antes de receber
receber os hóspedes, Lockwood se certificou de instalar câmeras de segurança em todos os quartos, para garantir que as eliminações fossem transmitidas ao vivo para os apostadores. A verdade é que ele é o organizador de um jogo assustador e considera todos os clientes do hotel como participantes. O objetivo desse jogo é que os players eliminem todas as suas presas até o amanhecer da forma mais insana possível. Enquanto Taylor e Tel se beijam no terraço, a jovem consegue convencê-lo a ir ao show do First to Eleven. Em vez de passar por dentro do hotel, o casal resolve descer as escadas do terraço para não correr o risco de encontrar os pais de Taylor no caminho. Nesse momento, Oswald está sendo atacado por Lockwood, que usa uma adaga em forma de parafuso para atingir diferentes partes do corpo do idoso, até eliminá-lo. Depois de bater no quarto onde Dave disse que sua filha estava e não ser atendido, Roy decide voltar para o seu quarto, pois tem esperança de que Taylor esteja lá. Porém, quando se aproxima, ele percebe que a porta está aberta e a maçaneta está suja de sangue. Cauteloso, o homem entra para verificar se sua esposa está bem e encontra o corpo de Elaine no chão, com um ferimento profundo na garganta. Imediatamente, Roy pega o seu celular para ligar para a polícia e então descobre que o sinal de telefone foi cortado. Desesperado, ele pega o tablet do seu filho e entrega para o garoto tentar conseguir sinal de internet para pedir ajuda. Nesse momento, Dave se aproxima e Roy ordena que ele fique longe, pois não sabe se aquele cara está envolvido com a eliminação de sua esposa. Ao ver que o homem está desconfiando dele, Dave mostra o seu distintivo e afirma fazer parte da polícia de Los Angeles. Após ver o corpo de Elaine, Dave leva a dupla para o seu quarto e pede que Kevin jogue o seu videogame enquanto ele vai conversar com Roy. Até o momento, o garoto não sabe que sua mãe foi eliminada e Dave vai buscar a sua arma para se proteger, pois sabe que é um criminoso à solta. Em seguida, o policial promete que ajudará Roy a encontrar a sua filha antes que algo de ruim aconteça com ela. Para garantir que seu filho esteja seguro, Roy pede que ele permaneça no quarto e só abra a porta quando ouvir a sua batida secreta. A dupla está caminhando na área da piscina quando se depara com Howard completamente bêbado. Depois de descobrir que todas as portas estão trancadas, o homem começa a suspeitar de que há algo errado e chama sua esposa para dar o fora daquele hotel. De repente, o grupo escuta uma voz vindo das caixas de som e Lockwood informa que todos os hóspedes estão participando de um jogo, no qual se inscreveram sem saber no momento em que fizeram sua reserva naquele hotel. Ao ouvir o barulho, John e Amy aparecem no pátio e os demais clientes percebem que algo errado está acontecendo quando todas as luzes se apagam. Nesse instante, o grupo escuta os gritos de Donna e quando a luz acende novamente, os sobreviventes descobrem que Howard e sua esposa foram finalizados de uma maneira assustadora. Logo em seguida, dois players aparecem para se livrar dos outros hóspedes e John tenta roubar a arma das mãos de Dave para atirar neles. Nessa hora, a pistola acaba caindo no chão e o velhote tem o crânio destruído pelo player 4, que consegue eliminá-lo com suas próprias mãos. Enquanto isso, Amy é capturada e tanto Dave quanto Roy decidem se esconder para não acabarem se tornando as próximas vítimas. Quando seu pai saiu do quarto, Kevin começou a suspeitar de que algo errado estava acontecendo e usou seus conhecimentos para invadir as câmeras de segurança do hotel. Ao acessar as filmagens, o menino vê Mark sendo atacado e assiste horrorizado o momento exato em que ele é eliminado. Nesse instante, Lockwood consegue detectar a invasão e entra em contato com Kevin para aterrorizá-lo, dizendo que sua mãe foi eliminada. Após ouvir isso, o garoto corre para fora do quarto e sai à procura dos seus pais para verificar se eles estão bem. Depois de ouvir o comunicado de Lockwood, Nick e suas amigas saem do quarto para tentar descobrir do que se trata aquele jogo e logo se deparam com dois players. Quando percebe que o casal está armado, Michelle tenta fugir, mas acaba sendo atacada pela Player 3, que atinge o seu estômago com uma lâmina. Em seguida, Nick é capturado e Mônica consegue escapar. Após ter as suas mãos pregadas na porta, o rapaz tem sua pele cortada e os criminosos usam a ponta de uma faca para brincar do jogo da velha no abdômen de sua vítima. Durante a fuga, Mônica encontra Kevin e ajuda o garoto a fugir, pois o Player 1 logo começa a caçá-lo.
quartos. Enquanto foge do criminoso, a jovem bate nas portas dos quartos para pedir ajuda, mas ninguém aparece para socorrê-la. Apavorada, a garota corre para o elevador e acaba ficando encurralada. Quando a porta finalmente se abre, Mônica é capturada pela Player 3 e Kevin foge para não se tornar a próxima vítima. Após chegar no depósito, a mulher solta sua presa para que ela possa tentar escapar. Porém, ao perceber que não tem para onde ir, Mônica decide enfrentá-la. No entanto, a jogadora consegue derrubar a sua adversária com um chute e enquanto está sendo atacada, Mônica atinge o pescoço da demente com um garfo. Neste momento, a Player 3 se afasta e retira o objeto pontiagudo do seu pescoço, mas acaba perdendo muito sangue e é eliminada. Imediatamente, Mônica procura uma saída e consegue escapar pela janela. Após atravessar, a mulher vai parar na área da piscina e respira aliviada, acreditando que está salva. Mas outro player logo aparece e a ataca com uma pá. Ao retornar para o quarto de Dave, Roy descobre que o seu filho não está mais lá e vai procurá-lo. Porém, assim que a dupla sai do quarto, o player 4 aparece e os ataca. Enquanto Dave tenta se recuperar do golpe, o jogador parte para cima de Roy com um cano de metal e tenta finalizá-lo. Desesperado, o homem tenta se libertar e Dave encontra a oportunidade perfeita para golpear o seu inimigo com um ferro de passar. Mesmo após levar um golpe na cabeça, o player 4 continua de pé e facilmente derruba o policial. Em seguida, ele caminha na direção de Roy e o empurra contra a parede com um chute. Após jogar a sua vítima contra o teto, o demente pega a mesa de cabeceira e pretende usá-la para destruir a cabeça de Roy. Mas antes que pudesse fazer isso, ele acaba sendo eliminado com inúmeros disparos. Enquanto isso, Kevin continua fugindo do jogador número 1 e se esconde na cozinha na tentativa de despistá-lo. No entanto, seu inimigo consegue seguir os seus rastros e vai atrás dele. Após encontrá-lo, o player está prestes a eliminar o menino quando escuta um alerta de segurança que ordena que todos os jogadores se reúnam no saguão. Quando ouve esse recado, o perseguidor vai embora e Kevin consegue sair ileso dessa situação. Nesse momento, Taylor e Tel acabam de retornar ao hotel, pois a garota ficou com medo de ser castigada por seus pais quando eles descobrissem que ela fugiu com um desconhecido durante a noite. Ao caminhar pelos corredores, os jovens avistam os corpos de Michelle e Nick, que foram deixados propositalmente numa posição assustadora, e Taylor entra em pânico. Nesse instante, o Player 2 aparece e ataca Tel com uma lança. Após ter o seu abdômen atingido, o rapaz acaba sendo eliminado, e apesar de não ter sido gravemente ferida, Taylor desmaia de desespero. Durante a procura por seu filho, Roy é atacado pelo Player 1, que usa uma faca para tentar atingir a sua barriga. Em vez de ajudar o seu parceiro a sobreviver a um ataque, Dave decide fugir e deixá-lo para trás. Minutos depois, ele chega à sala de controle e encontra as imagens de todas as câmeras de segurança. Após invadir o computador de Lockwood, Dave acompanha o duelo pelas câmeras de segurança e torce para que Roy perca a batalha. Durante a briga, os dois homens vão parar no ponto cego da câmera de segurança e o policial acompanha ansiosamente o desenrolar daquela luta. Quando vê o jogador voltando para buscar a sua faca, ele comemora, pois acredita que Roy foi eliminado, e isso significa que ele foi o vencedor daquele jogo. Nesse momento, o homem que estava na cadeira com o corpo coberto se levanta e lentamente caminha em sua direção. Após atingir Dave com sua lâmina, Lockwood retira sua máscara e afirma que ele trapaceou. A verdade é que Dave é um dos apostadores e se infiltrou no jogo com o objetivo de garantir a sua vitória. Porém, Lockwood odeia trapaceiros e decide eliminá-lo com uma furadeira como castigo por interferir nas regras do jogo e atrapalhar o resultado final. Ao olhar as imagens da câmera de segurança, Lockwood descobre que Kevin ainda está vivo e informa aos players 1 e 2 que quem for capaz de eliminá-lo receberá o triplo de pontos naquele jogo. Depois de ouvir isso, os dois únicos jogadores ainda vivos se apressam para encontrar o garoto, e nesse momento Taylor acorda. Quando chega à cozinha, o Player 2 encontra Kevin e o garoto tenta fugir, mas fica aliviado quando descobre que aquele é o seu pai. A verdade é que Roy conseguiu se livrar do jogador 2 e roubou seu traje para passar despercebido pelas câmeras. Nesse momento, o homem monta um plano para tirar o seu filho da cozinha em segurança
segurança. Quando o Player 2 aparece, Kevin finge que foi eliminado e o Player 1 o carrega pra fora. Porém, ao voltar à filmagem, Lockwood descobre que Roy está se passando por um jogador e ordena que o Player 2 os ataque. Imediatamente, o demente pega um rolo de madeira e golpeia Roy. Em seguida, tenta apertar o seu pescoço. Ao ver o seu pai em perigo, Kevin pega a adaga do jogador e atinge suas costas. Nessa hora, Roy consegue reagir e empurra o Player 2 para cima do fogão. Com a ajuda de seu filho, ele acende o fogo e incendeia o corpo do seu inimigo. Por fim, o homem pega uma frigideira e consegue golpeá-lo. Quando percebe que todos os players foram eliminados, Lockwood pega o seu machado e vai atrás de Roy para finalizar o serviço. Ao ver o velhote se aproximando, Roy ordena que Kevin fuja, e quando Lockwood tenta golpear o seu adversário com o machado, o homem consegue derrubá-lo. Quando Lockwood está no chão, Roy acerta inúmeros socos em seu rosto e consegue apagar o seu oponente. Em seguida, ele corre em direção ao seu filho e comemora o fato de ambos terem sobrevivido àquele caos. Nessa hora, Taylor aparece e acerta o seu pai com uma lança, pois o confunde com um dos players e acredita que o seu irmão está em perigo. Quando descobre o que fez, a garota entra em pânico e tenta ajudar o seu pai a se levantar, mas Roy tem um de seus pulmões atingido e não consegue mais respirar. Antes de morrer, ele pede que Taylor cuide de seu irmão caçula e tenha a chance de se despedir dos seus filhos. Logo em seguida, Lockwood se levanta e a jovem o ataca para proteger Kevin, porém ela acaba sendo presa na parede. Após chutar o homem, Taylor pega o machado e remove a cabeça de Lockwood. Minutos depois, a garota consegue entrar em contato com a polícia e tanto ela quanto seu irmão são resgatados pelo detetive Hart. No entanto, o jogo ainda não chegou ao fim, pois logo depois que os dois irmãos vencem aquela partida, o organizador anuncia que novos jogadores estão prestes a chegar e conta com a audiência de streamers espalhados por todo o país. O próximo desafio acontecerá dentro de um cinema. Quando percebe que há algo errado acontecendo naquele lugar, Sofia tenta fugir e se depara com uma cena insana onde os funcionários estão sendo eliminados por um player vestido de açougueiro. Ao ver os seus colegas de trabalho em perigo, Bruce imediatamente tenta abrir a porta para interromper o ataque, mas acaba sendo capturado. Minutos depois, Sofia é levada para uma sala onde encontra Bob e o mestre de cerimônias, que afirma ser o responsável por coordenar aquele jogo. Nesse momento, a jovem assiste Bruce ser eletrocutado em uma cadeira e percebe que logo se tornará a próxima vítima. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Qual seria sua estratégia para se tornar o vencedor e sobreviver esse jogo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!